Tão certo como amanhã. Andar, eu te falo e tu podes ouvir. Boa noite, irmãos. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. O irmão Jonathan não pôde chegar a tempo, ele avisou para nós, mas cremos que está acompanhando ali de casa, né? E nós vamos aproveitar enquanto nós estamos em pé e nós vamos ler uma escritura. Efésios capítulo 5, né? Então hoje, depois de 25 anos namorando, aí tem um sorriso da Gisele, né? Aí resolveram casar. Amém, graças a Deus, né? Tem uns que namoram 1 mês, 2 meses, já casa, né? Esses aí vão casar, vai dizer, nem a morte vai separar. Que a gente diz até que a morte separe, né? Mas é bom dizer assim, nem a morte separa, né? Aí alguém diz assim, se tu for, vou pegar no teu pé. Eu vou junto também. Amém. Deus abençoe o Josué, a Gisele. Eu vou convidar eles para vir aqui na frente aqui. Eu vou fazer uma oração por eles, né? Hoje eles fizeram o casamento ali no cartório. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2023. Fico aqui. Eu vou orar por vocês, né? Mas eu vou somente ler uns deveres, né? Que são os deveres para marido e para mulheres, né? Que é marido e esposa deveria levar esses deveres que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Deus, ele fez o primeiro casamento no Jardim do Éden, né? E às vezes as pessoas pensam que casamento é somente uma igreja enfeitada e um gasto exorbitante, e depois o casamento dura pouco tempo. Não. Eu acredito que o casamento, primeiro, se casa na alma, né? A alma o interior tem que casar com o interior. É como diz a alma gêmea, né? E eles, na verdade, o casal tem que ser uma alma gêmea. Não importa a cor, não importa a raça. O amor não existe idioma, né?
não existe distância, né? Eu já casei pessoas que hoje moram lá na Finlândia, casei lá em Portugal, a Júlia e o parece Patrick, né? De repente ela está me ouvindo lá na Finlândia, que eles assistem sempre o culto. E não existe distância, né, para o amor, né? É aquele amor à primeira vista, como Isaac e Rebeca, né? Nunca tinha se visto, né? Mas aquele foi o amor à primeira vista, aquela alma gêmea, né? Então aquilo que Deus, né, uniu, nenhum homem separa. O que é que o juiz faz? Ele dá uma licença, ele casa e também descasa, né? Ele tem poder para casar e para descasar. O pastor não tem poder para descasar e nem para tirar a bênção. O pastor apenas abençoa, né? O pastor é aquele que abençoa. Então nós estamos aqui para abençoar o irmão Josué e a irmã Gisele, né, que hoje eles receberam a licença, o casamento, a licença para viver em sociedade, né? Porque quando você casa na lei, você vive em sociedade. Aí você não vive amigado, você não vive ajuntado, porque Deus não criou o homem e a mulher para se ajuntarem, para se amigarem, para se divorciar, se separar. Não. Ele criou eles para que eles formassem família, né? Por isso a família é defendida hoje até no governo, né? Eles falam sobre a família, né? Eles trabalham muito em cima da família, né? E a família é algo importante, porque se não tem uma família, como é que vai ter uma cidade, como é que vai ter um país, né? A família é tão importante, porque há muitas pessoas que quando determinadas famílias se mudam, eles até choram, né? Porque é aquela companhia tão boa, né? Tão agradável, né? E só que eles já são uma família, né? Tem o Felipe, e o Felipe é o fruto da união de 25 anos deles, né? Hoje eles buscaram a sua licença. E você que está me acompanhando aí através da internet, e você está vivendo com a sua esposa, tem filho, e você nunca deu seu nome para ela, você nunca foi ao cartório para poder casar, né, diante da lei, e chamou o seu pastor para te dar uma bênção, faça isto, né? Faça isto, que não é difícil. Porque nos dias de Sodoma, eles apenas se ajuntavam, não se casavam, né? Nos dias de Noé, casavam, mas depois também descasavam, né? Nesse dia também é a mesma coisa. Agora, nesta mensagem, já é diferente, né? Então, que Deus assim abençoe o irmão Josué, a irmã Gisele. E nós vamos orar juntamente com a igreja, né? Vamos orar por eles, né? Vamos curvar nossas cabeças. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Aqui está o irmão Josué, aqui está a irmã Gisele, que legalizaram o seu casamento hoje diante da lei, diante das autoridades. E eles vieram aqui para que eu orasse por eles. Pai Celestial, nós sabemos que quem casa é a palavra de um para com o outro. O casamento está na palavra de um para com o outro, porque o homem vale tanto quanto a sua palavra. Nós estamos aqui apenas para dar uma bênção, porque eles querem uma bênção, Pai. Eles querem uma bênção no Teu santo e maravilhoso nome. Por isso eu convido o grande Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, para vir aqui e confirmar esse casamento, essa união, que já se estende por 25 anos, ó Pai. E hoje, por Tua graça, eles têm vencido esta batalha. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo o irmão Josué, a irmã Gisele, e abençoo esse matrimônio, abençoo esse casal, abençoo essa família, em
Amém. Graças a Deus, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 10. O irmão Brana, quando ele foi pregar os 7 selos, ele disse que ele tinha recém feito um casamento no escritório, né? Veio um casal ali e pediu para que ele orasse, né, e unisse os dois no escritório. Foi algo tão interessante, ficou marcado, né? Esse casamento que o irmão Brana fez no escritório, ele ficou registrado porque o irmão Brana falou, então ficou gravado. E hoje em todo o mundo, né, onde a gente ouve esses 7 selos, a gente ouve desse casamento feito ali no escritório. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Os 7 trovões fizeram soar suas vozes, sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, e eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva, né? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Pai Celestial, fala conosco através da sua bendita e santa palavra. Nós convidamos o teu grande Espírito Santo a fazer esse presente. Perdoa os nossos pecados, nossas ignorâncias, nossas faltas. Venha falar conosco e abençoa teus filhos através da internet e dissipa, Senhor, todas as dúvidas que Satanás tenta colocar no coração dos teus filhos com respeito à mensagem desta hora. E a cada dia nos dê uma pequena porção, para que nós possamos, ó Deus, se alimentar do corpo, palavra, o Filho do Homem nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Poder assentar, meus irmãos, Deus assim vos abençoe grandemente, né? Nós temos aqui o verdadeiro 7 trovões, né? Porque será que tem 7 trovões falsos? Agora, se tem um verdadeiro, logo aparece um falso, né? Se tem um falso, porque apareceu primeiro um verdadeiro. E então, os 7 trovões, há um 7 trovões verdadeiro, mas existe um 7 trovões paralelo. Existe um 7 trovões que é uma cópia, né? É uma personificação. É um 7 trovões que não é verdadeiro. Como tem uma vinha verdadeira e há uma vinha falsa, né? E o falso é apenas uma cópia do verdadeiro. Então, nós vivendo nesse dia, sabendo que há muitas pessoas que têm medo de entrar nos 7 trovões. Porque quando você entra para falar sobre os 7 trovões, logo você vai descobrir o que tem nesses 7 trovões. Porque os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Agora, você vai descobrir as revelações que estão contidas ali. Então, se você começar a mexer nos 7 trovões, você vai saber logo qual é o novo nome que Jesus subiu, né? Você vai saber qual o novo nome que Jesus apareceu no século XX. É somente você mexer nos 7 trovões. Agora, se você não mexer nos 7 trovões, você não vai descobrir. Você não vai descobrir. Veja, é como
os trinitarianos, eles não descobriram o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles não mexeram com Atos, o livro de Atos. Porque se eles mexessem com o livro de Atos, eles ficaram nos evangelhos. Agora, se eles mexessem no livro de Atos, eles iam descobrir que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo estava neles examinar o livro, né? Seguir, não ficar em Mateus 28, 19, mas seguir até achar o verdadeiro nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É somente você seguir Apocalipse 10, 11, 12, e você vai seguindo até Apocalipse 19, Apocalipse 20, 21. Quando você chega em Apocalipse 22, ele diz assim, não celes. Aqui em Apocalipse 10, do 1 ao 7, ele diz, cele. Agora, em Apocalipse 22, ele disse para João não selar. Não era para selar. Ao irmão Brando, ele disse, ele proibiu que ele falasse. Proibiu que ele falasse. Agora, quando nós chegamos aqui em Apocalipse, nós encontramos um livro de símbolos, né? Agora, mesmo assim, João queria escrever, e foi proibido. Mesmo assim, ele queria escrever. Agora, imagina só a dimensão que a esposa vive hoje. Dela chegar a Apocalipse 22, onde não está mais selado os 7 trovões, onde o 7º selo não está mais selado. O privilégio que Deus deu à esposa para poder ver. Então, no 42 do 4º selo, ele diz assim, foi assim que com as eras da igreja, e com os selos, e com o restante dela. E quando alguém pensa que tem esses 7 trovões, se não condiz com o restante da palavra, há algo errado. Às vezes as pessoas pensam que eles têm a revelação dos 7 trovões. E se eles dizem que têm a revelação dos 7 trovões, tem que saber o novo nome. Agora, se eles disser que o novo nome é a palavra, está errado. Mesmo que eles tentem provar na letra, né? E o nome que estava na sua coxa era a palavra de Deus. Agora, você pode ver que estava escrito na coxa, né? A coxa é a parte íntima. E ele é um homem casado, Jesus Cristo, e somente quem sabe o verdadeiro nome dessa palavra é a esposa. Porque somente ela, ele só pode se despir para ela. Porque esse novo nome está na parte íntima. Esse novo nome não está na cabeça, não está nos braços, ele está na parte íntima. Então só a esposa é que sabe esse novo nome. Você pode ver que a parte da história das eras, a igreja conseguiu alcançar o que foi a história das eras da igreja. Agora, quando chega nessa parte misteriosa, isso tem que encaixar com a mensagem do dia, com a mensagem da hora. Quando alguém pensa que tem esses 7 trovões e não condiz com o restante da palavra, há algo errado. Está vendo? Tem de vir, assim diz o Senhor, porque este é o livro, esta é a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Agora, eu creio, então, que o Cordeiro surgiu. Aí, voltando nesses 7 trovões, o livro é a revelação total de Jesus Cristo em sua totalidade. O livro esteve realmente fechado, diz o profeta. Todo esse tempo o livro esteve fechado. Está lá, mas ainda está em símbolo. Deus é o livro. Deus é o livro que foi selado. Deus fez-se carne em Cristo Jesus. Ele fez-se carne. Veja que aquele livro estava fechado para os judeus daquele dia. Porque eles prenderam, eles mataram, eles odiaram.
Estava fechado. Ele abriu o livro para a mulher samaritana. Ele abriu o livro para Pedro. Ele abriu o livro, não foi para todos. Quando ele disse que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Eles foram embora. Eles disseram, mas esse homem aí é um vampiro, é um canibal. Está dizendo que nós temos que comer a sua carne. Veja que o livro estava fechado para ele. Jesus era o livro. Jesus era e é a Bíblia. Agora, quando Jesus vem no século XX, ele vem em outro corpo. Ele vem em outro homem. Livro fechado novamente. Fechado, selado com 7 selos. Brana era o livro fechado, selado com 7 selos. Aquele livro teve que ser rompido. Muitos tentaram romper o livro, mas eles não eram o livro. Ellen White, da Igreja Adventista, escreveu sobre o Apocalipse, mas ela não era o livro. Então, tudo que ela escreveu sobre 7 trovões, tudo que Alexandre escreveu sobre 7 trovões, Rússia escreveu, todos os outros, diz o profeta, não estava de acordo com a Escritura. Porque Deus tinha que novamente, no século XX, se fazer carne. E quando ele se faz carne, ele é um livro. Porque o verbo, a palavra, está no princípio com Deus. E a palavra se fez carne. O livro se fez carne. Agora, o livro, ele aparece nesse tempo selado num homem chamado Brana, porque aquela escritura, o irmão Brana usa ainda a escritura de Jeremias, quando ele comprou aquela parte de terra do seu tio, a escritura foi colocada em um vaso de barro e enterrado ali junto ao rio Eufrates, o rio Tigre. Então, a escritura esteve sempre em vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. Jesus era o vaso de barro que foi quebrado. Brana era o vaso de barro. Por isso o irmão Brana disse que durante aquela semana que ele estava trazendo a revelação dos selos, ele estava esperando que alguém levantasse e dissesse, eu vejo. Eu vejo ele aberto. Até que o Senhor Deus vem e proíbe ele falar. Dizer que ele era o 7º selo, que ele era o 7º trovão, até que Deus vem e proíbe ele. Agora, João, que está representando a noiva, não é a noiva, representa a noiva. João viu tudo isso, porque João representava ali na ilha de Pátimo. Agora, João já tinha percepção profética. O apóstolo João, não era João Batista, o apóstolo João tinha percepção profética. Por quê? Porque com Jesus ele não era profeta, ele era apóstolo. Agora, quando ele foi colocado na ilha de Pátimo, ele já era profeta. João é apóstolo e profeta. Então, o anjo, veja, nós vemos Jesus, o anjo e João. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para mostrar essas coisas. Agora, João representava que agora o anjo estava representando Elias, o 4º Elias, o 7º anjo, aquele que ia revelar todos esses mistérios. Veja que ele mostra para o anjo mostra para João. No século XX, ele revela para Brana, e Brana revela para a esposa. A esposa é João. Então, nesse dia, quando nós não sabíamos nada sobre esses selos, nós apenas fazíamos conjecturas. Apenas fazíamos conjecturas. Nós não sabíamos nada, que era 7 trovões, que era novo nome, que era 7º selo. Alguns chegaram até os 6 selos, porque até o 6º selo ainda é história. Porque parte dos 6 selos se cumpriram, como o 5º selo que foi para os judeus, o 6º também.
Então, como é para os judeus, muitas pessoas puderam chegar até o sexto selo. E quando ele chega até o sexto selo, eles começam a fazer perguntas. Porque depois que irmão Brana prega o sexto selo, no sábado, no domingo de manhã tinha um monte de perguntas. Aí ele traz perguntas e respostas sobre os selos. Agora, quando chegamos no sétimo selo, não há mais perguntas. Há pergunta até o sexto selo. Mas quando chega no sétimo selo, pregado à noite, porque as perguntas e respostas foram domingo pela manhã, não há mais pergunta. Nenhuma pergunta. Quando chega aqui, porque ele disse, não diga nada a ninguém. Porque quando o sétimo selo se abriu, houve silêncio no céu. Por quase meia hora. Foi 28 minutos que aqueles anjos permaneceram ali para serem fotografados. As perguntas desapareceram. Não tem mais pergunta. Você pode ver que quando chega no sétimo selo, há silêncio. As igrejas estão caladas com respeito a 7 trovões. Os ministérios estão calados com respeito a 7 trovões. Os pastores se reúnem para poder descobrir alguma coisa, prevenir as suas congregações, dizendo que isso aqui é uma heresia. Para não ouvir esse CD, para não ouvir esse canal, que hoje é o canal, não assistir a esses cultos. Veja, o irmão Brana disse que os 7 trovões, ele é algo estranho, você sabia? Ele disse que quando soou aquelas 7 vozes, foi algo estranho. Então os 7 trovões fizeram soar suas estranhas vozes, parágrafo 47. Os 7 trovões fizeram soar suas estranhas vozes. Pensou? Algo estranho. João ia escrever, mas João sabia o que era isso. Mas ele não escreveu porque foi proibido escrever. Agora, quando chega nesse tempo, porque João aqui no capítulo 10 não podia escrever, mas João no capítulo 22, a voz diz para ele, não celes. Quando chega aqui no Brasil, o idioma desconhecido, veja, em todas as Américas, viemos o Canadá, América do Norte, Caribe, América Latina, só há um país que fala português. Os demais falam espanhol, falam inglês, francês. Alguns países falam francês. Guiana Francesa, Canadá, Belize fala inglês, Bahamas fala inglês. E assim, México fala espanhol, mas só o Brasil. O Brasil é praticamente um continente. O Brasil coloca toda a Europa aqui dentro. E a Europa tem vários idiomas. Francês, inglês, português. E aqui, nesse outro lado aqui do Atlântico, foi trazido aqui um idioma. Mesmo que nós temos mais de 200 idiomas ou dialetos indígenas aqui no nosso país. Mas o português predominou. O português foi aquela língua que soou no quarto. Como se estivesse soletrando algo. Quando os 7 trovões soaram ali no quarto, naquela noite que ele ia pregar sobre o 7º selo, 7 trovões soaram, como se estivesse soletrando algo. E lembramos, quando o irmão Brana vinha do Canadá, ali na montanha, Deus disse para ele que seu nome estava escrito em toda aquela montanha. E perguntou para ele, quantas letras tem o seu nome? Quantos picos existe? Ele disse 7. E o seu nome? Ele começa a soletrar. Veja, e não lembrando ele
que aquela voz soletrou no quarto, e ele soletra B-R-A-N-H-A-M. Agora, como o nome de Jesus foi tão glorioso, é tão glorioso, você recebe ele no batismo para perdão dos seus pecados, você recebe a sua cura no seu nome, é um nome doce, né? Mas o nome de Jesus, lá na Palestina, no seu dia, não era bom. Não. Ele passou a ser bom quando ele foi glorificado. Porque aí ele mandou que batizasse no seu nome. Você pode ver que no ano 325, eles mudam o batismo. Eles tiram o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para Pai, Filho e Espírito Santo. Agora veja, quando o novo nome aparece, também o mundo não é bom só para a esposa, só para quem tem a revelação do novo nome. O nome de Jesus é bom para quem tem a revelação dele para o batismo, para a oração, como abençoamos vocês aqui, do casamento no nome do Senhor Jesus Cristo. Só que o novo nome é para dar fé arrebatadora, é para transformação, é para mudança, é para nos tirar daqui. A noiva tem que descobrir o poder desse nome. Jesus subiu com esse novo nome. Ele não subiu com outro nome. O nome Jesus ele deixou conosco. E ele subiu com o nome perfeito. O novo nome Brana foi que ele subiu ao céu. Primeiro selo, 283. Então ele nos deixou o nome Jesus, que Jesus é aquele que sempre vai existir. Sempre. Ele vai estar no milênio, mas lá ele será filho de Davi. No milênio ele não vai chamar Jesus. Jesus é o nome para perdão de pecados. Não vai haver pecado no milênio. Ele vai estar no novo céus e nova terra, mas ele não vai chamar Jesus. Porque o novo céu e nova terra é perfeito, é perfeição. O milênio, a terra ainda não foi purificada, mas ele será o filho de Davi. E o novo céu e nova terra, nós não sabemos que nome, mas ele sempre será Jesus com outro nome, com outro corpo. Ele sempre é Deus, ele é Elohim, aquele que existe de si mesmo, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Por isto, quando esses 7 trovões soaram, e o profeta disse, isso é absolutamente, inteiramente um mistério, nem mesmo está em símbolo, nem nada. Só sabemos que trovejou. Ele não estava nem símbolo. Todo o Apocalipse estava em símbolo, de menos os 7 trovões. Ele trovejou, porque ele disse que se os 7 trovões tivessem símbolo, Satanás ia saber o que era. Tudo estava em símbolo. Os cavaleiros, o cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, os animais, eram tudo símbolo. Agora, quando soa as 7 vozes dos 7 trovões, não era símbolo. Você pode ver que ele tentou personificar tudo. O cavaleiro do cavalo branco, com arco sem flecha. Antes do irmão Brana vir Deus manifestar em outra carne, com um novo nome, já tinha livro escrito de grandes professores, grandes teólogos, falando sobre o Apocalipse. Irmão Brana pegou aqueles livros e ele leu o livro dos Adventistas. Ele disse, olha, foi muito bonito, mas estava fora da Escritura. Não encaixava com a Escritura. O cavaleiro do cavalo branco, você vai ver isso aí no 3º selo. Ele disse, o que os adventistas ensinaram estava fora da Escritura.
E eles escreveram livros. Os pentecostais vieram e comeram aquele livro dos adventistas, porque era um dos melhores. E você sabe que o irmão Branham também comeu aqueles livros na primeira e segunda etapa. Até que a revelação veio. Quando a revelação dos 7 selos veio, dos 7 trovões, foi a palavra feita carne. Foi igual Jesus, quando ele estava no templo ali com 12 anos. Quando Maria disse, filho, ele disse, mulher, eu convinha estar nos negócios do meu pai. E irmão Branham disse, a palavra corrigiu o erro. Maria é um tipo da igreja. Quando o irmão Branham chega, ele tinha que corrigir o erro que a igreja estava ensinando ao povo. Ele tinha que falar sobre as novenas, sobre os credos, os dogmas. Você vê tudo isso nos selos. Ele falando aonde a igreja estava se baseando. Como Maria. No pensamento de Maria, tinha vergonha. Teu pai e eu. Porque eles diziam que Jesus não era filho de José, que foi filho de um soldado, que era um filho de prostituição. Então, quando ela chega e se depara com ele, um menino, ele teve que corrigi-la. Branham teve que corrigir a Maria desse dia. Ele teve que corrigir as suas filhas. Ele teve que corrigir o ministério do dia. Porque a palavra vem sempre para corrigir o erro. Ele corrigiu aquele livro dos adventistas. Como é que ele corrigiu? Teve que apagar tudo, não aproveitava nada. Teve que corrigir toda a pregação dos pentecostais com respeito ao Apocalipse. Ele teve que apagar tudo. Porque quando os selos foram abertos, a Bíblia se tornou um livro novo. Se a Bíblia se tornou um livro novo, todas as interpretações que ele encontrou, teve que colocar tudo no lixo em 63. Ele disse que todas aquelas anotações estavam tudo fora da palavra. Estava tudo errado. Então, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Vamos ficar de pé? Querido Deus, obrigado por esses 7 trovões. Obrigado, Senhor Deus, pela sua manifestação nesse dia. O Senhor, quando estava com 12 anos, Maria e José tinham te perdido. Hoje, Senhor Deus, a igreja, tipo de Maria, te perdeu também. E quando ela te encontra, tu ainda corrige ela. E tu ainda continua corrigindo a igreja, porque ela vem com uma ideia, um pensamento diferente, que ela tinha te perdido. Ela te procurou no meio dos parentes, te procurou no meio da multidão, te procurou na festa, tu não estava. Tu estava cumprindo a Escritura. De Malaquias capítulo 3, tu estava no templo, com a idade da adoração de 12 anos, para corrigir o erro. Nesse tempo tu também estava no templo, aquele templo de carne que tu preparou. Em 28 de fevereiro de 1963, tu vieste, nos deste a conhecer esses 7 selos, vieste para corrigir os erros, tudo estava errado, tinha que ser corrigido. Ó Deus, muito obrigado pelo 7º selo, muito obrigado pelos 7 trovões. Te damos graças, Senhor, pela mensagem de uma só pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.